pra Toca da Raposa, pra falar do Cruzeiro que joga domingo contra o Bragantino e hoje teve treino aberto. Giovana Pires acompanhou tudo. Boa tarde, minha amiga. Ei, Maurício, muito boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. O treino aberto vai ser ainda, viu, Maurício? Vai ser hoje à tarde, aqui na Toca da Raposa 2, a gente vai poder acompanhar parte das atividades. E antes a gente vai conversar também com o Lucas Silva, entrevista coletiva do volante do Cruzeiro, que voltou a ganhar espaço nesse time titular, agora sob o comando do técnico Fernando Diniz. Preparação do Cruzeiro para a partida do próximo domingo. Jogo contra o Bragantino, inclusive partida que vai marcar o reencontro do Cruzeiro com o Fernando Seabra, o técnico que comandava a equipe antes da chegada de Fernando Diniz. Seabra que, inclusive, ainda busca a primeira vitória sob o comando do Bragantino. Foram 4 jogos, 3 empates e 1 derrota. Cruzeiro, então, se preparando. Amanhã, último dia de atividade, aqui na Toca da Raposa 2, a equipe viaja para enfrentar o Bragantino no próximo domingo, querendo somar pontos para seguir ali na parte de classificação para a pré-Libertadores. Maurício. Agora eu quero saber o seguinte, tem um outro placar aqui, que é das chances de o Cruzeiro se classificar para a Taça Libertadores de 2025. Na tela. Cálculos da matemática da UFMG, meu caro Gão. Curtiu? Léo, são números expressivos que a gente tem um nome responsável por ele. Chama-se Fernando Seabra. Existe uma mentira rodando na internet que eu teria pedido a cabeça do Fernando Seabra aqui. Não, eu fiz foi cobrança porque o time começou a cair de rendimento e tinha muito a ver também com, inclusive, peças que chegaram e não corresponderam. Quando eu falava para vocês aqui sobre o Lucas Silva, e inclusive aqui no telão da Alterosa Esporte e aqui na tela também, eu falei que o Lucas Silva era uma peça importante, porque entende o tamanho do clube. É evidente que já não é mais aquele garoto Lucas Silva de 2013, de 2014. Você defendeu ele mesmo. Mas é um jogador que era importante para o Cruzeiro, porque ele entende o que é o Cruzeiro e tem que usar a braçadeira de capitão do Cruzeiro. Passou por um momento difícil no futebol, passou por um momento ali complicado, realmente, uma queda de rendimento. Mas toda vez que está em campo, com o Cruzeiro, ele consegue entregar o seu melhor resultado, mesmo com a idade que tem. Não é mais aquele garoto, foi o que eu disse aqui. Então, são números realmente expressivos que tem o nome de Fernando Seabra. Agora, eu achei muito pertinente a pergunta e a cobrança que o Diogo Medeiros fez ao Fernando Diniz na entrevista coletiva, e o Fernando Diniz não gostou. Uma coisa que os treinadores de hoje têm que entender é que vocês esperam muito aquela pergunta assim, sabe, Leopoldo, que daquela galera assim, ó, e aí, o que você achou do jogo? O que você tem a dizer? Quando você tem um torcedor, e eu acho válido demais quando tem um torcedor, seja de qualquer clube, Cruzeiro, Flamengo, São Paulo, Internacional, ali na coletiva, que tenha também ali, sabe, a sua credencial de comunicação e faz a pergunta falando assim, olha, você não corresponde, você não consegue entregar resultado. E toda vez que vem você fala sobre melhoria e não melhora. Como é que a gente vai resolver isso? Aí o cara se sente apertado. Eu adoro esse tipo de situação. Para o cara saber que os torcedores estão em todos os lugares para fazer essa devida cobrança. Parabéns, Diogo Medeiros e Fernando Diniz, você está devendo. Time do Cruzeiro, vocês estão devendo. E mais tarde, talvez até na semana que vem, eu fale um pouco mais sobre Pelaípe, sobre Edu Dracena, sobre Pedro Lourenço. Fale também sobre a responsabilidade do senhor Alexandre Matos, sobre coisas que estão fazendo no Cruzeiro que eu não concordo. Agora, só corrigir um negócio ali, Leopoldo, que eu sou especialista em matemática também. 27% sem o Wallace. 2,7 com o Wallace. Ai, ai, ai. Não, que é o meu sonho ver aquele menino comandando o meio de campo do Cruzeiro esse resto de ano. Aquela rapidez, aquela altivez, aquele passe perfeito, que está sendo prejudicado no Atlético. 2,7. Verdade, concordo. 2,7 é uma perspectiva muito alta, né? Porque o Toledinho que jogou de volante sabe. Um volante que pega a bola e volta toda hora pro zagueiro, tá de sacanagem, irmão. E volta devagar. Toda hora, Léo. A bola chega pra ele e volta pro zagueiro, irmão. Bom, volante, meu amigo. É pra frente essa bola. Não, e ele é grandão, né? Raiva, ele pega a bola assim, olha pra um lado, olha pro outro. E Vai pula fazer no uma coisa. Ele volta no back. Me ajuda aí, velho. Vamos voltar a falar da final da Copa do Cruzeiro e o Gão está no telão para a escalação. Vamos que vamos, Léo. Um abraço pro André, pra Gleice e pro Thiago, meus amigos de Conceição do Mato Dentro. Toledinho vai estar aí. Vai lá dar um abraço nele. Leopoldo Siqueira, o que a gente pede para esse time do Cruzeiro aqui é atitude. Um time cerebral. Se o esquema do Diniz não estiver funcionando, galera, reúne, chama e muda o estilo de jogo de vocês. Vocês têm consciência para isso. Vocês são jogadores profissionais. Entendam isso e representem essa camisa do Cruzeiro. Cássio, João Marcelo, Vidalba, William, Marlon, Romero, Lucas Silva, Barreal, Matheus Pereira, Gabriel Veron e Lautaro Dias. Usar a cabeça, galera. Não tá funcionando, muda o estilo do jogo, que vocês têm competência para isso. Maravilha, Bragantino e Cruzeiro, domingão. Ô, Léo, eu vou começar a tramelar aqui.
3-0 RB Bragantino. 3-0 Bragantino. Eu acho que não vai ser assim, não. 1-0 Bragantino. Cruzeiro não está indo bem no Brasileiro. Quer dizer, está indo bem nada, né? Mas 1-0 Bragantino, para ver se eles começam a sair fora lá do rebaixamento. Leopoldo Siqueira, rápido e rasteiro. Eu vou de 1-0 Cruzeiro. 1-0 Cruzeiro nesse jogo contra o Bragantino. Muito Tá bem. sério, hein? Tá assistindo a gente o mexicano. Diniz, boa noite, Diogo Medeiros, Cruzeiro Esportes. Eu não vejo como perdeu tá ruim, ganhou tá bom. A verdade é que o Cruzeiro não está ganhando de ninguém no Campeonato Brasileiro. Né? Desde o seu comando que você chegou aqui no Brasileirão, uma vitória apenas contra o Criciúma. Eu queria que você falasse o que faz o torcedor, o que vai fazer o torcedor acreditar que se nós não vencemos apenas uma partida até agora, faltando 3, como que o Cruzeiro vai buscar 2 vitórias ou um empate para conseguir a classificação para a Libertadores, que nós já perdemos na Copa Sul-Americana, sendo que após cada resultado negativo se fala de trabalho, se fala de melhora, mas quando chega no campo o Cruzeiro tem alguns momentos bons, mas o resultado não vem. E no final das contas, hoje, era melhor o Cruzeiro ter jogado mal e ter vencido, porque a gente precisa do resultado, do que ter bons momentos e o resultado não vir. O principal objetivo do Cruzeiro na temporada hoje era a classificação para a Libertadores. Nós jogamos fora na Copa Sul-Americana e vai se complicando cada vez mais no Campeonato Brasileiro. Por que o torcedor vai acreditar que daqui para frente agora vai ser diferente se o discurso continua sendo o mesmo? Não é o discurso não, a prática que está melhor. O time joga cada vez melhor. Talvez você espere que o time jogue pior. Eu também, se você escolher hoje para vencer hoje, era mais importante vencer. Mas a gente não pode. O treinador, eu como treinador, vou falar assim, ó, vamos jogar pior para ganhar o jogo. Se isso fosse uma matemática, talvez você gostaria que fosse uma matemática. Não cola essa matemática. As pessoas têm que entender, e a sua pergunta vem bem ao contrário daquilo que eu penso. Talvez você pense assim, eu não penso como você. Eu penso que a gente tem que trabalhar, eu valorizo o trabalho, eu vou continuar falando, tem que trabalhar muito. Esse é o discurso, talvez você queira só ganhar. Mas o meu discurso é trabalhar, produzir, e espero de fato que assim as vitórias venham. É o que eu sei fazer. Trabalhar, melhorar o time, melhorar os jogadores. Não vim aqui ficar reclamando que o jogador, não faltou esse jogador, faltou o outro machucou. É trabalhar. O que eu acredito é isso. E espero de fato que a gente consiga vencer os próprios jogos e entregar a classificação para a Libertadores. Mas eu acho que esse é o caminho. Assim, tem um caminho para seguir. O jeito que você perguntou parece assim, vamos para o final. Ô Diniz, vamos ganhar. Você acha que a gente quer o quê? Você acha que eu trabalho para quê? Você acha que eu não saí da Toca da Raposa para quê? Para empatar com o Grêmio hoje ou para perder? E nós perdemos. Nós jogamos mal 20 clubes, depois a gente foi atrás, quase empatou, tivemos chance de vencer e ficou em segundo lugar. Tinha 57 clubes na competição. E o Cruzeiro chegou numa final de competição. Então você não pode achar que a gente não ficou em último na competição. O Cruzeiro, antes eu achar que não ficou na primeira fase. Eu vou continuar trabalhando e procurar melhorar o time. E eu acho que essa é a melhor forma para a gente ter mais chance de ganhar os próximos jogos. Ô Diniz,